Então vamos lá, vamos começar agora o debate motorsports.com. O assunto é Fernando Alonso e essa volta, não volta, verdades, mentiras, o que a gente acha um pouco de tudo isso. Tem bastante coisa para falar, né, Carlão? É isso aí, Felipe. Bom, com a saída do Vettel da Ferrari, todo o mercado da Fórmula 1 começou aí a se desencadear em termos de dança de cadeiras. O Ricardo agora na McLaren, Carlos Sainz na Ferrari, e muito se discute sobre uma eventual volta do Fernando Alonso, à Renault, né? Justamente a equipe pela qual ele foi bicampeão da Fórmula 1. Nesse sentido, o que a gente vai discutir aqui é o seguinte: será que a volta dele realmente faz sentido? O que depõe em favor da volta? O que depõe contra o retorno? E nesse sentido, a minha primeira pergunta é justamente a seguinte, Felipe. O que há de verdade, o que há de mentira nessa história? Ou seja, colocando os pingos nos is, já há um pré-contrato? Não há? Muita gente fala disso, mas a gente sabe que não é verdade. Como que está isso? Exatamente, Carlos. A gente tenta apurar o que existe de verdade nessa história, conversando com muita gente envolvida na Fórmula 1, na Espanha, na Itália, na França. Aparentemente, vamos com as versões oficiais. As versões oficiais são: não há nada. Fernando Alonso diz isso, Briatore, porque é quase um combo essa história. Tem muita gente falando que o Briatore poderia voltar à Fórmula 1. Não há, nesse momento, do ponto de vista do staff envolvido, nenhuma confirmação, nenhuma indicação de que haja verdade, mas a gente sabe que as fontes oficiais não têm interesse, muitas vezes, em falar a verdade, ainda mais os envolvidos que nós estamos abordando. Agora, no bastidor, o que muita gente fala é que pode voltar, mas me parece ainda um bastidor frágil nesse sentido. Parece que existe uma distância grande entre o que está sendo discutido e o que de fato está acontecendo, porque vale lembrar que desde a saída do Alonso, a gente já viu várias vezes esse assunto. Alonso volta, porque ficou a sensação de uma história inacabada. E as histórias inacabadas, elas vira e mexe, brotam em manchetes, em discussões, muitas vezes sem haver de fato uma pedra ali forte para sustentar essa história. Então, nesse momento, do que está sendo discutido, existe uma distância para o que há de verdade. Bom, e tendo tudo isso em vista, o fato, principalmente, que ainda não há nenhuma conversa encaminhada, embora haja, sim, um flerte, claro, do ponto de vista do mercado, o Alonso é um ator interessante, tanto para a Renault quanto para a Fórmula 1, mas tendo toda essa conjuntura em vista, o que dá para dizer que depõe em favor da volta do Alonso? Ou seja, por que o Alonso poderia, de fato, voltar? Qual que seria o sentido por trás de uma eventual volta do bicampeão da Fórmula 1 à categoria máxima do automobilismo mundial? Então, desde que houve esse mercado aquecido durante a pandemia da Covid-19, eu tentei ligar para muita gente nesse sentido de entender o que há de sentido, mas aí eu falo de sentido de direção mesmo, para que ele volte, né? Naquele tipo de matéria que a gente às vezes vê no jornalismo de X razões para que Fernando Alonso volte. Isso do ponto de vista analítico mesmo, e não informativo. Então vamos lá, eu enumerei aqui algumas coisas com base nessas ligações. Então, por exemplo, não há outro campeonato para o Fernando Alonso fazer. O momento, o Alonso virou quase aquele lobo solitário de provas avulsas. Então vamos lá. Ele não gosta da Indy como campeonato. O WEC, ele já ganhou. Ele quer ganhar as 500 milhas de Indianápolis e, eventualmente, voltar a ganhar Le Mans. Mas isso significa um combo de duas corridas no ano. 500 milhas de Indianápolis e Le Mans. As provas falam por si só. O campeonato em si não faz mais parte do espectro de sonhos do Fernando Alonso. Ele não vai fazer a Indy completa, isso ele já disse inúmeras vezes e parece muito. A gente sabe que muitas vezes a pessoa fala e se desmente, mas não tem a menor pinta de que ele esteja blefando ou que ele mude de ideia. Se a Renault tiver um carro competitivo em 2022, isso poderia ser algo que chame ele. Por que 22? Se ele voltar em 21, a gente está falando de algo muito parecido com 2020, esse congelamento. A pandemia fez a coisa empurrar um pouquinho mais. Não dá para imaginar uma Renault dando um pulo do gato nessa temporada sem Alonso e na próxima com ele. Então,
uma palavra que está na moda, né? Esse mindset seria 2022. E estamos, né, como vemos, estamos fazendo uma projeção absolutamente no escuro. E a possível volta do Briatore como chefe, com quem ele tem uma relação ampla, tanto de empresariado com o italiano, como de business partner mesmo, tanto do ponto de vista bom, de êxito, como nas falcatruas, né? Eles têm ali uma cabeça muito conectada. Então, essas seriam as razões para sustentar argumentos de que ele poderia voltar. Bom, nesse meio tempo a gente tem esse Rio Abtebu ainda chefe da equipe da Renault na Fórmula 1, uma série de fatores de regulamento, e justamente são essas coisas que depõem talvez contra um eventual retorno do Alonso. E nesse sentido eu queria te perguntar, quais seriam aí os entraves para uma volta do Fernando Alonso ao grid da Fórmula 1? Tendo em vista toda essa conjuntura, né? A Renault também é um carro, uma equipe, aliás, cujo carro não vem tão bem nos últimos anos, vinha bem até 2018, mas deu uma certa queda em 2019, então o que depõe contra uma volta do Alonso, tendo em vista que ele, teoricamente, voltaria para brigar lá no topo? Um tópico que eu não coloquei, mas que tem um comentário aqui do LG Francal, sei lá. A Renault estará no grid em 2022? Pergunta. Eles estão pedindo dinheiro para o governo francês para não fechar como montadora. Esse é um ponto importante. A Renault tem uma relação com a Fórmula 1 de vai e volta, sempre baseia muito essa conexão com a Fórmula 1 em função da indústria de carros. Então esse é um ponto muito importante que foi tratado pelo nosso internauta. Alguns pontos complicados. A Renault, hoje, não é uma equipe que aspira a ganhar corridas. Deixa eu só arrumar aqui. Não aspira a ganhar corridas. Ela briga por pontos. Quando ele saiu da McLaren, esse era o cenário. Então, assim, ele saiu do cenário, não quer, tudo bem, era um cenário até pior, era um cenário que mal ganhava pontos. Mas não dá para dizer que essa Renault está 20 patamares acima do que a McLaren, que ele saiu. Por que ele vai voltar para um cenário parecido? Um cenário para estar ali no bolo e se matar por pontos. Então, não daria para entender nesse sentido. O Sainz, espanhol como ele, país que tem uma idolatria com o Alonso incrível, está na Ferrari. Ou seja, é um piloto que vai ter um carro para ser protagonista. Não estou dizendo para ser eventualmente campeão, mas para ser protagonista. Ferrari bem significa ele sendo top 6, no mínimo, toda a corrida. E com pódios, vitórias. Ou seja, enquanto o compatriota dele vai estar lá na frente, ele vai estar fazendo das... Eu ia falar uma expressão bem feia, eu até me segurei porque Alonso pede de vez em quando essas coisas. Ele vai estar suando sangue, essa dá para entender melhor. Para ir para o Q3, também não dá para entender muito. E ele realmente quer se preparar para a Indy. Esse é um grande objeto de desejo dele. Ele correu até a prova virtual esse último fim de semana. Então, talvez, embora ele diga que não vai fazer o campeonato completo da Indy, ele pode fazer uma ou outra corrida nesse sentido de ganhar cada vez mais traquejo em ovais e tudo mais. E aí ele mudar para os Estados Unidos e focar realmente nesse universo norte-americano. E isso seria incompatível com a Fórmula 1. Esses são os argumentos que sustentariam o não retorno dele à Fórmula 1, que me parecem mais concretos do que aqueles que imaginam a ida dele para a Fórmula 1. Bom, Felipe, agora vamos entrar mais um campo de debate, alguns pitacos meus, alguns seus. Queria te perguntar nesse sentido, você, como alguém que cobriu a Fórmula 1 no paddock, em loco, durante muitos anos, o que você acha do eventual retorno do Alonso para a categoria em si e para o piloto? Porque muito se fala que o Alonso, e você mesmo mencionou isso, deixou a categoria com uma missão não cumprida, por assim dizer, em termos de conquistar o terceiro campeonato mundial. Faria sentido uma volta nesse sentido, justamente, da categoria ter um novo velho personagem no pelotão de elite de personagens propriamente ditos, né, que o Alonso é tido como um grande vilão da Fórmula 1 por muitos, e também por muita gente como um grande herói. O que faria sentido nesse sentido, na sua opinião? Em relação ao Alonso, eu acho que ele é um personagem, falando individualmente, da pessoa Alonso, personagem Alonso, que faz bem a qualquer competição. Mas em que circunstância? Eu repito,
fica essa grande... Todos nós, eu acho que muitos dos nossos internautas que vão comentar, até pergunto isso para vocês. Vocês acham que o Alonso é maior do que os 2 títulos ou 2 títulos é o que envelopa bem o espanhol? Para mim, o talento dele é maior do que isso. Mas por uma série de razões, azares, escolhas equivocadas, personalidade bastante predatória que ele tem de estragar ambientes, ele colaborou para, em tese, ter saído da Fórmula 1 com 2 títulos, o que parece menos do que ele é, e numa situação muito fantasmagórica. Eu fui para o Grande Prêmio do Brasil, na reta final dele, em 2018, e, cara, ele era uma figura fantasmagórica no paddock. Ali eu olhei e falei assim, pô, e eu estrei na Fórmula 1 em 2004, cobrindo todos, minha primeira coisa em 2002, mas 2004, e peguei esse surgimento dele. Quando ele explodiu, Imola 2005, não foi a primeira vitória dele, mas ali, aquela treta dele com o Schumacher, ali todo mundo falou, cara, nasceu o cara que vai parar o Schumacher, e nasceu o próximo campeão, próximo fora de série da Fórmula 1. Uma passagem de bastão, de certa forma. Foi ali, cara. Foi, putz, é palpável isso. E não é palpável que eu tô falando agora que o filme acabou. Eu tô falando com um registro enquanto ele dava coletiva com o Schumacher do lado dele, as pessoas se olharam e falaram, tá aí a passagem de bastão do Schumacher para ele. Imola 2005, aquela corrida é assustadora. Eu lembro do Theo José narrando no meu ouvido. Ele vem Schumacher, fecha a porta, Alonso. A despedida dele era de um fantasma. Era assim do tiozão da suquita, sabe? Assim, do cara no paddock, ninguém dando bola, meio bola. Passava ali o Alonso e ninguém nem aí. Então, para mim, esse é o debate. Voltar para ser isso de novo, eu nem sei porquê. Então, eu acho que essa história cresce porque é a história de querer ver o cara, talvez, honrar a qualidade dele com os números dele, mas isso não parece que vai acontecer. Então, na minha concepção, ele seria um grande personagem individual, mas para ir ali se matar, suar o sangue para terminar o 8º, falar que quem que ele falava que era o karma dele? Ó, o karma. Quem que era? Palmer, Julian Palmer. O Palmer, cara. O karma dele é o Palmer. Não dá para ele voltar na Fórmula 1 para o karma dele ser quem agora? O Stroll? Então, assim, para ser isso, eu não acho que ele vai acrescentar nem a ele, nem a Fórmula 1. Bom, nesse sentido, o seu comentário é mais na direção de que seria um erro uma volta do Alonso. Agora, por que daria para pensar que seria legal tê-lo de volta ao grid? Bom, fora a questão do personagem propriamente dito, que eu acho que isso é consenso, faria muito bem a categoria, até pelo fato de que há a possibilidade aí de uma saída de Sebastian Vettel, ou seja, um multicampeão saindo do grid. Está na iminência disso, embora muito se discuta a possibilidade do Vettel ao lado do Hamilton. Mas vamos lá, a Renault trabalha com projetos de longo prazo, embora de fato exista aí essa incógnita relativamente à permanência do time francês no grid, para ter um carro competitivo justamente visando a troca de regulamentos. O novo pacote técnico, que era para acontecer no ano que vem, mas em função da pandemia de coronavírus, vai acontecer só em 2022. Tendo isso em vista, vamos supor, ele teria um ano de adaptação em 2021, o Alonso, claro, de volta ao grid, embora ele tenha pego essa geração de carros de 2018 para 2020, seria aí um gapzinho em termos de pacote técnico no geral, configuração do carro, até porque seria uma equipe nova, né, a Renault, que ele assumiria uma Renault completamente diferente da Renault pela qual ele correu nos anos 2000, e ainda tem essa questão do chefe de equipe, que acho que depõe muito contra uma volta dele. Cyril Abiteboul não me parece muito afeito a personagens como o Fernando Alonso, tendo em vista a passagem dele como chefe de equipe da Renault. Mas enfim, 2022 o carro vai mudar. A grande incógnita, o grande entrave que eu vejo aí é justamente o foco da Renault como montadora na Fórmula 1. Ou seja, quanto que a Renault gostaria de investir para ter uma unidade motriz de unidades híbridas, né, que é a tendência não, a regra da Fórmula 1 desde 2014, para bater de frente com a própria Mercedes, que vai equipar a McLaren a partir do ano que vem, aí é o grande trunfo do Ricardo, por exemplo, em 2020, ou até mesmo a Ferrari, enfim. Não sei como isso poderia se concretizar, mas em termos de personagem, eu acho que a volta em si seria muito salutar. Agora eu te pergunto, Felipe, o que daria para pensar na ótica do Alonso em termos de voltar para a Fórmula 1 sem abandonar as 500 milhas? Ou seja, fazer mais ou menos o que ele fez na própria McLaren, quando o Jenson Button substituiu ele no GP de Mônaco. Daria para fazer essa compatibilização aí
nessa volta dele à Fórmula 1? Então, mas se for desse caso, ele já é uma volta bunda lelê. Então, assim, se é para fazer uma volta bunda lelê, já não voltaria. Mas, assim, eu queria deixar uma coisa clara para o nosso inscrito, o nosso seguidor, o nosso internauta. Eu tenho inúmeras, talvez por ser filho de psicólogo, inúmeras dificuldades para julgar escolhas pessoais. Por exemplo, Schumacher, a volta do Schumacher. A volta do Schumacher, do ponto de vista esportivo e estatístico, ela é um fiasco. Ela é um fiasco. Eu não sei o que esse cara passou antes de voltar. Então, assim, o cara tá em casa, de repente com o saco na lua, vendo televisão, vendo sessão da tarde, sabe, namorada de aluguel. Imagina o Schumacher vendo namorada de aluguel, com o Mick Schumacher, Corina, que ele olha e fala, puta, não aguento mais ver ela todo dia. Cara, me chamaram para ganhar milhões, eu vou andar e esse é meu tesão, vou ser feliz. Ah, mas as estatísticas... Esses caras, de repente, não estão, né? Legal, já sou 7 vezes campeão. E além do que, ele acreditava. A hora que a Mercedes virou depois com ele lá. Se tivesse virado com ele antes, de repente, ele podia perder do Rosberg e ser vice-campeão 2 vezes. Bom, legal. Então eu tenho dificuldade para julgar a questão pessoal, porque a gente não sabe. O Alonso pode ser feliz ali. Ele pode estar de saco cheio de ficar em casa, andando de kart, andando de simulador, mas eu vou andar em dane-se. Vou bater roda com o Stroll e ser feliz. Tá. Então, assim, isso posto, que ele seja feliz com a escolha dele. Mas eu acho, voltando à sua pergunta da Indy, isso é um problema. Porque a sensação que eu tenho ele sabe que ele é maior que os números que ele tem, fritado como ele não está 100% feliz. E qual que era o que ele queria? A tríplice coroa para ser um dos poucos que tem isso. E aí ok, eu tenho 2 títulos da Fórmula 1, parece menos, mas é importante, ele tem números fantásticos, a carreira dele é incontestável. Ganha alemã, Mundial de Endurance, vai ganhar as 500 milhas. Porra, e ele ainda tá, né, ainda teve coisa de Dakar, ainda pode vir mais coisa aí. Então, de repente, nesse pluralismo, ele se coloca no Olimpo do automobilismo numa categoria única. Mas se esse é um projeto, voltar para a Fórmula 1 não dá match, entendeu? Então, assim, vira bunda lelê. Porque se ele voltar e a Renault acertou um carro, aí ele tá lá, top 4, top 3, top 2, brigando. E como é que é? E a Indy? E daí não deu. Quando ele fizer o projeto, tem que ser um projeto, tem um planejamento envolvido. Então, parece meio maçaroca fazer um negócio assim. Eu citei o Schumacher. A volta do Kimi na Lotus, ela é honestíssima. Ela é honestíssima. E daí ele vai para a Ferrari e volta a ser um casamento lixo. Mas a volta, o Kimi... nos anos foi 12, 13, se não me engano, né? 12, 13. Ele sai 10, 11 e volta 12, 13. Cara, foi uma personagem incrível, ganhou corrida, foi pódio direto, teve uma sucessão de zona de pontuação incrível e não foi campeão. É que daí ele foi para a Ferrari, aí o limbo na Ferrari de novo voltou. Pô, o Kimi, qual é a dele e tal. Mas se o Alonso voltar para ter um carro bom e fazer aquilo, já vale a pena. Mas a gente está falando de obras prontas. Não faz ideia o que ele vai encontrar. Para comprar o risco, e parece um risco com mais chance de dar errado do que certo, não me parece um filme claro. Se você me perguntasse, hoje não me parece uma questão viável essa volta. Eu concordo plenamente, justamente pelo fator busca ao título, né? A volta dele me parece muito mais relacionada a uma busca pelo 3º título mundial do que a diversão propriamente dita, embora isso seja um fator legítimo aí que ele vai ter em conta na hora de fazer a sua escolha. Bom, tendo isso tudo em vista, Felipe, tem alguma consideração final? Eu tenho uma, antes de passar para você. Como disse o Romário, ninguém pode dizer para ninguém quando é hora de parar, quem tem que dizer sou eu. Então, se o Alonso quiser voltar, vai fazer muito bem a Fórmula 1. Eu, inclusive, torço por isso. Mas passo a bola para você agora. Qual a sua consideração final nesse debate sobre a volta de Alonso à Fórmula 1? É uma sobre o talento dele presente. É muito difícil você captar quando o piloto sai, o atleta, o esportista em geral, do pico de performance. A saída do pico de performance, ela é invisível. Ela é invisível. Para ele, inclusive. Assim, por mais que eles falam, eu já notei que... Para qualquer um. A gente só percebe que o cara saiu do pico quando vem uma sequência, mas o clique a gente não sabe. Então, por exemplo, Valentino Rossi, aí quebra o ombro, aí fica ferrado,
aí vai para Ducati, aí teve um carro, uma moto boa, e não vai, você fala, pô, ele não está mais no pico, mas é invisível. Quando o cara vem de um hiato, é muito mais invisível. A gente não sabe o que isso pode impactar. Então, por que eu acho que existe um outro componente complicado? A gente não tem claro se o pico do Alonso, o Alonso gênio, já começou a sumir na McLaren. Por que ele não é claro? Porque o carro era ruim. A gente não sabe. Então, tem esse componente. A Renault vai ser boa, a Renault não sei o quê, não sei o quê. E o Alonso? Com 30, ele é de 81, julho. 38. Ele tem 38, faz 39 esse ano. Aí se for voltar, 39, 40. Gênio, maravilhoso, o cara que peitou, destronou, passagem de bastão. Esse pico de performance existe, aí ele tem um carro muito bom e aí vai bater de frente com Hamilton, Leclerc, Verstappen, essa leva... Pô, eu acho demais, é o que um esportista quer de... Pô, se fosse no mano a mano a gente tivesse essa segurança que vai estar no mesmo nível, ia ser lindo, diferentes gerações. O pessoal costuma brincar que é o leão velho contra o leão novo, lembra? O Anderson Silva versus... Não, Vitor Belfort versus John Jones, eles usaram esse slogan para a luta, vamos dizer assim. Mas assim, é interessante que esse pico... Eu ainda acho que o Alonso tem muita lenha para queimar. Mas esse pico de performance que é meio invisível, depois a gente consegue. Quando a gente tem a visão macro da carreira, a gente consegue. Ó, foi aqui que ele não foi mais o mesmo. Mas não consegue fazer isso no dia. Hoje, é hoje, hein? Hoje tá, não tá. Então é interessante. Essa é uma coisa que me gera a curiosidade de entender o Alonso enquanto indivíduo de performance individual, como ele está hoje. Para mim, ele não estaria mais no pico, mas isso significa que ele tá ruim, porque, porra, se o cara tá no Himalaia e desce, sei lá, 2.000 metros, pô, ele ainda é a terceira maior montanha do mundo, entendeu? Então, assim, Alonso, vocês sabem, já falei várias vezes, como piloto, é um monstro. Então, assim, quer ser legal, e já pensou Alonso meio coroa, voltando, pô, ia ser bom demais. Se a gente tivesse um roteiro para assinar e falar, vai, beleza, mas não tem esse roteiro para ser de novo um cara fantasmagórico ali no meio do pelotão. Vai brigar para ser campeão das 500 milhas. Essa sua ponderação eu acho bastante importante. Cito aqui até, acho que aquela que foi a última grande prova do Alonso na Fórmula 1 foi o GP do Azerbaijão de 2018, que ele teve um problema na largada, furou 2 pneus, voltou para os boxes, trocou os pneus com o carro desequilibrado, aquela McLaren que não era tudo aquilo ainda, conseguiu um 7º lugar bastante honroso, foi uma grande atuação do piloto espanhol, mas de fato teve o ano de hiato, e ele não está mais na Fórmula 1, apesar dos testes de pneus do ano passado, né? E, de fato, terminar a carreira como bicampeão da Fórmula 1 e vencedor da Tríplice Coroa não seria nada mal, ainda mais, para quem vai muito bem no Rally Dakar como estreante. Então, Felipe, eu declaro encerrada aqui essa nossa live debate. Um abraço para você. Se cuida aí, fica em casa e deixe seu recado aqui para o nosso espectador. É isso aí, continuem conosco aqui no Instagram do motorsport.com, com entrevistas, debates, participando conosco. Eu bato muito nessa tecla porque a interação ela é importante. Assim, tem muito insight que vem de um leitor, ou algo muito assim, sólido, muito profundo, ou às vezes algo que é muito simples, mas que ali tem um fio da meada para a gente seguir. Então, mandem comentários nos nossos feeds. Vamos lá, tem muita coisa legal para a gente ainda construir junto. Tá bom? Abraço. Vamos nessa, Carlão.